Fala pessoal, vamos aqui iniciar o nosso tutorial de uso da planilha, onde eu vou ensinar vocês aqui como fazer o preenchimento correto da planilha e depois você vai ter as informações consolidadas para você preencher na declaração de imposto de renda, tranquilo? A planilha é muito simples, muito fácil de você mexer, não é aquela coisa assim do outro universo, da NASA, não. É uma planilha feita por mim que, assim, particularmente eu não sou o expert em Excel, mas assim me aprimorei bastante, principalmente para desenvolver essa planilha focada em quê? Focada para o imposto de renda. Beleza? Então, depois de preencher a planilha com todas as operações do ano, você vai ter ali algumas abas que você só vai fazer o Ctrl+C, Ctrl+V na sua declaração e vai facilitar demais esse processo de declaração. E também, mesmo que você não queira fazer a declaração, você vai ter um controle, né, com a planilha para apurar suas operações, vendas de ativos, para saber se tem DARF a pagar ou não. Beleza? Então, vem comigo aqui e vamos ver essa bagaça para vocês entenderem de uma vez por todas. Eu vou fazer aqui a apresentação geral da planilha e os vídeos, né, assim, os manuais da planilha eu vou fazer de forma separada para cada aba. Pelo menos assim, eu quero preencher essa aba aqui, eu estou com dúvida, vai direto nessa aula e não, como assim, otimiza aí o seu tempo para você compreender como faz o preenchimento. Mas como eu disse, ela é bem simples. Basicamente também bem autodidático aqui, tem o nome do que você vai preencher em cada campo, então é bem fácil de manusear. Beleza, então abri aqui a planilha, vamos desde a primeira aba, certo? Ó, primeira aba aqui tem a aba rateio. Para que serve essa aba rateio? Rateio é para você fazer o rateio das taxas cobradas pela corretora quando você compra ou vende, né? Negocia, na verdade, mais de um ativo numa mesma nota. Aí vamos supor, Cícero, quando eu devo fazer isso? Quando você utilizar a corretora que cobra taxa de corretagem. Aquelas taxas da B3, depois eu vou ensinar vocês aqui também como que você inclui essas taxas da B3 sem precisar fazer esse rateio, beleza? Vai ser bem mais simples utilizando o extrato ali do portal da B3. Então, aqui, aí você vai preencher conforme ali os dados que constam na nota de corretagem. Vai colocar aqui o código do ativo, o artigo do ativo, a quantidade, o preço unitário e aqui se é compra ou se é venda você vai selecionar. Por quê? Porque nas compras as taxas somam e nas vendas as taxas subtraem do valor negociado. E aqui nessa primeira linha, ó, tem aqui os valores das taxas que você vai colocar. Total da taxa de corretagem, liquidação, emolumentos, registro, outras taxas e impostos se houver. Beleza? Então os dados que é para ter na nota de corretagem, as taxas que é para ter na nota de corretagem, vai ter aqui, você vai colocar nessa primeira linha. Uma coisa que você vai prestar atenção, sempre, ó, esse verdinho claro é onde você vai preencher. Essas outras linhas, células aqui que estão em outras cores, você não vai preencher, aqui vai ser feito automaticamente, beleza? Então você vai preencher só esses campos verdes claros aqui. Continuando. Temos essa primeira aba aqui de preço médio. Essa aba aqui de preço médio é para operações com opções, com futuro e com mercado a termo. Eu não vou entrar em detalhes, eu vou ensinar vocês a usar a planilha. Eu vou entrar em detalhes, logicamente, de como é que vai fazer as apurações dessa classe de ativos, beleza? Mas se você já tem a noção, você vai saber preencher aqui de forma correta. Um exemplo, quando fala de opções, você tem as opções ali, você pode ser uma opção lançadora ou uma opção compradora, né? Aí você vai selecionar aqui. Pode ser uma opção de call, uma opção de put, pode ser mercado a termo, pode ser mercado futuro, né? Aqui no caso assim, opções é call e put, aí tem mercado a termo e mercado futuro, que tudo vai ser nessa aba aqui, beleza? Aqui o código, o título do ativo e o vencimento das opções, vai colocar aqui a data de vencimento, tranquilo? Aqui nesse campo você vai colocar a data negociada, a quantidade negociada de compra ou de venda, né, se for uma posição lançadora, e o preço unitário. E o vencimento do termo aqui você vai colocar a quantidade de dias, e isso você vai encontrar lá na nota de corretagem, beleza? Um exemplo aqui, você no dia 10/5/2022, ok? Ó, quando aparecer esse formato aqui, você dá 2 cliques nas linhas aqui que ele vai aparecer os números corretos. Não é erro da planilha, é porque as células são curtas para o tamanho do texto ali escrito, beleza? Quantidade, vamos compor aqui que comprou 100 ações a termo
preço unitário aqui dessas ações foi a, sei lá, R$10. Vamos colocar aqui Itaúsa. Itaúsa 4T. Quando é termo, ó, Itaúsa 4T, sempre vai ter um T na frente, ou T no final. ITS 4T. Beleza. O vencimento, vamos supor que o vencimento foi para 120 dias. Então, se você comprou no dia 10/5, o vencimento desse termo é no dia 7/9/2022. Aí você vai ter que saber fazer como que vai fazer essas apurações do termo, né? Se ele liquidou esse termo antes, se ele segurou o termo e pagou esse contrato lá no dia 7/9, ok? Aí vai depender do que o investidor fez com relação a esse termo, tranquilo? Então aqui, ó, veja que ele já deu aqui o vencimento do termo para você saber a data, né? Não, até o dia 7. Se dia 7 ele pagou o termo, a partir do dia 8 ele vai não mais constar nessa aba. Você vai transpor para a aba preço médio de ações, que agora já não é mais um termo, agora é uma ação real, né? Que liquidou esse contrato. Pois bem, continuando, temos essa aba aqui de WIN WDO. Essa aba é onde os caras que fazem day trade de mercado futuro vai preencher aqui as operações, beleza? Ela é bem simples, tem aqui de janeiro até dezembro, né? O cara que faz day trade em mercado futuro, né? Geralmente eu chamo aqui day trade de mercado sem futuro, mas é o seguinte, vai colocar o dia da operação, o resultado das operações com mini dólar e o resultado das operações com minis e as taxas cobradas. E por fim aqui, se tiver IRRF. Todos esses dados você vai encontrar na nota de corretagem, beleza? Vamos ter uma aula aqui específica de como preencher essa aba. Cálculo WIN WDO. Essa aba aqui eu coloquei para fazer justamente aquele rateio, assim, para saber diferenciar qual foi o resultado de mini índice e qual foi o resultado de mini dólar, quando o cara opera com as duas classes de ativos no mesmo dia. Aí tem que fazer a separação. Também vou ensinar para vocês o passo a passo. Temos a aba aqui de renda variável ações e renda variável FIIs. Essa aba de renda variável, se vocês perceberem, o layout dela aqui está de acordo com o programa IRPF. Então, quando você preencher ali as vendas, tal, bem direitinho, ele vai aparecer aqui as informações que você precisa informar na declaração. Ó, só um exemplo, colocar aqui no mês de janeiro, o cara vendeu aqui ações Swing Trade, colocar aqui, sei lá, o EG 3 vendeu 1000 ações, ele tinha comprado a 30 e vendeu a 32. Então ele teve um lucro de R$2.000. Aqui foi, sei lá, 1,50 de IRRF. Então vamos aqui na aba renda variável de ações, ó, teve aqui um lucro de 2.000, beleza? E aqui 1,50 de IRRF. Então o valor do imposto que ele deveria pagar é 298,50, ó, que é justamente o que consta aqui na planilha, 298,50, beleza? Então aqui já vai estar só para você Ctrl+C, Ctrl+V na declaração. Depois de preencher toda a planilha, é Ctrl+C, Ctrl+V. Você vai usar essas abas aqui de renda variável de ações, renda variável FIIs, que vai ter aqui o resultado das vendas de FIIs e o resultado aqui das vendas de tanto de ações isentas quanto de vendas isentas, né, que é as vendas até R$20.000. Então, tudo no padrão da receita aqui, ó. Veja aqui que o quadro, se você já preencheu a declaração de imposto de renda, está semelhante ao programa IRPF. Fechado? Temos aqui essa aba de resultados, que nada mais é para você, essa aba de resultado é mais para você um controle, né, para você ter o controle dos seus investimentos também. Não é tão aprofundado, né? Tem, vamos colocar aqui, Itaúsa 4, com 1000 ações. 1000 ações a 8,95, por exemplo. Vamos aqui o resultado, clicou em atualizar. Hoje a cotação está 8,91, então ele está tendo um prejuízo aqui de R$40 nessas ações. Essa aba de resultado também eu coloquei justamente para um outro detalhe. Em relação ao DAF, para você fazer a elisão fiscal, supondo que você tivesse vendido uma ação que tivesse tido um lucro tributável ali, sei lá, de R$30. Aí você assim, não, eu tenho aqui essa ação que está no prejuízo de 40. Aí você vende, no dia seguinte você recompra, exerce esse prejuízo e evita de pagar o DAF, beleza? Então, esse é o objetivo também dessa aba aqui. Então, tem o gráfico, ó, 100% aqui de ações, somente Itaúsa, mas conforme você colocar aqui as suas operações, ele vai estar bem direitinho. A posição por classe, né, de ativo aqui, se é ações e tal,
e a posição geral que cada ativo representa na sua carteira. Então você vai ter um controle ali da sua carteira, você que ajusta, né? Fala assim, não, eu só tenho 5% de cada ativo e tal, e por aí vai. Continuando, temos aqui a aba carteira. Nessa aba carteira, ó, puxou aqui tanto as ações, que é Itaúsa, quanto o termo, beleza? Na aba carteira é onde vai ter a posição que você tinha em carteira ali, quando você finalizar todos os lançamentos de compras e vendas, os ativos que você tinha em carteira em 31 de dezembro, tranquilo? Aí é só Ctrl+C, Ctrl+V. Veja aqui, ó, grupo 3, código 1, que é no caso de ações, tem o CNPJ da empresa e o histórico. Só copiar e colar na declaração. E aqui o total investido, ó, essas verde aqui claro é que você vai utilizar para preencher na sua declaração de imposto de renda. A aba aqui rendimentos, ok? Vamos colocar aqui os rendimentos na Itaúsa, sei lá, R$100 de dividendos, 150 de JCP, mais R$30 de créditos em trânsito. Quando vir aqui em rendimentos atualizar, aí já vai ter, ó, os R$100 de dividendos, a aba rendimentos não tributados, código 09, o JCP, aba rendimentos sujeito a tributação exclusiva no código 10, ok? E os créditos em trânsito na aba bens e direitos, grupo 99, código 07. Então, aqui vai ter todas as informações. CNPJ, o valor, CNPJ, o valor, CNPJ, o valor e o histórico no caso dos créditos em trânsito. Só copiar e colar. Fechado? Aba de vendas, onde você vai ter aqui como dizer assim, um resumo geral de todas as suas operações, né, no decorrer do ano aí. Então aqui vemos, ele fez somente uma venda no mês de janeiro, no qual teve um lucro de 2.000. Esse lucro foi tributado, por quê? Porque o total de vendas aqui ultrapassou R$20.000, aqui a planilha já vai mostrar para vocês, e que teria que ter pago um DARF de R$ 298,50, beleza? Aí as demais operações que fizer também, vamos colocar aqui no mês de fevereiro, operações com opções. O cara fez aqui um swing trade de opções, sei lá, 1.000 opções da Petri, né? Petri 456, sei lá. Não é o código correto, só para exemplificar. Comprou aqui a R$1 e vendeu a R$1,10. Teve um lucro de R$100. Quando viemos aqui na aba vendas, ó, tá aqui, operações com opções swing trade no mês de fevereiro, teve um lucro aqui de R$100, o qual dava um imposto a pagar de R$15. Se nós viemos aqui na aba renda variável de ações, aqui no mês de janeiro, agora no mês de fevereiro, ó, mercado de opções, R$100 de lucro, ok? Não teve nada de imposto retido nessa situação hipotética, então ele teria que ter pago um DARF aqui de R$15, tranquilo? No mesmo padrão da Receita Federal. Continuando rendimentos, vendas aqui já falamos, essa de posição. Essa de posição é para você, quando você vai fazer como diz assim, a transposição da planilha de um ano para o outro. A planilha, como é que você vai usar? Você sempre vai usar uma planilha para cada ano. Então usou aqui para o ano 2020, 2021, ok? Aí você concluiu, beleza, faz uma cópia da planilha e na nova planilha, né, na nova versão que vai usar no ano 2022, você vai colocar na planilha a posição em carteira que você tinha fechado no ano anterior e o prejuízo a compensar, caso tenha algum prejuízo a compensar. A posição em carteira você vai colocar aqui nessa aba posição e o prejuízo você vai colocar aqui nessa aba de janeiro, que tem aqui prejuízo com FIIs, prejuízo com day trade, prejuízo com swing trade. Aí você vai colocar esses valores. Eu vou ensinar também depois nas aulas detalhadamente como que você faz essa transposição, beleza? Então aqui nessa parte de posição é só para você fazer essa transposição da posição em carteira do ano anterior para a nova planilha que você vai preencher no ano que está iniciando. E por fim temos aqui as abas de meses, que é onde você vai colocar aqui as suas vendas, como a gente já fez essa simulação. Sei lá, dia 10 do 1 de 2022, que ele tivesse feito aqui essa venda no mês de janeiro, de UEG. Então aqui é bem simples, veja, ó, tem aqui a data que você está vendendo, o tipo de operação, se é day trade ou swing trade, o ticker negociado, a quantidade negociada e aqui o preço de compra e o preço de venda, beleza? Aí eu falo assim, Cícero, mas eu fiz mais de uma compra de WEG. Vamos fazer aqui um exemplo.
Vou colocar aqui, ó, o EG 3, beleza? O cara tinha comprado 500 ações a R$25, por exemplo, depois comprou mais 500 ações a R$35. Então deu 1.000 ações ao preço médio de R$30, beleza? Então aqui, ó, R$30 que ainda deu certo aqui o preço médio. Aí ele vendeu aqui no dia 10/1/2022, vendeu as 1.000 ações. 1.000 ações, zerou a posição dele. Pronto, voltando aqui, né? É o seguinte, no dia 10/1, ele vendeu e liquidou as ações dele. Então veja aqui, 1.000 ações a R$30, que é justamente o preço médio que vai colocar aqui no valor de compra. E o preço de venda, que é o que vai constar lá na nota de corretagem. Tranquilo? Então veja que é bem simples. Temos aqui essas abas de preço médio de ações, que é semelhante de preço médio ali de opções que nós tínhamos visto lá no início. Que aí você vai colocar aqui, ó, o ticket de negociação, né? A data negociada, a quantidade comprada e o preço unitário. E as vendas, você vai colocar aqui nessa aba somente a quantidade vendida, beleza? Ele tinha 1.000 ações da Itaúsa, vendeu 500 aqui de ações da Itaúsa no dia 2 de fevereiro, ok? Então, R$ 8,95. Aí vou geralmente fazer assim, ó, Ctrl C, copio aqui essas informações e venho aqui no caso de ações, quantidade, coloquei valores. Ele vendeu a R$ 9,30 essas ações, no dia 2/2. A operação aqui foi uma operação swing trade, como ele não comprou e vendeu no mesmo dia, Itaúsa 4. Então ele teve um lucro de R$ 175. Esse lucro aqui é um lucro isento, ok? Esses R$ 15 que está aqui de imposto é o R$ 15 referente às operações de opções que nós tínhamos lançado anteriormente. Então se nós viemos aqui na aba de vendas, olha, ele teve um lucro de R$ 175 e esse lucro é isento, ele não vai pagar nenhum imposto sobre esse valor, porque vendeu abaixo de 20.000. Então a planilha já vai fazer esses cálculos para você. E uma outra observação também, vamos supor que se fosse o inverso, ele tivesse comprado aqui a R$10 e vendido aqui a R$ 9,30. Então ele teria um prejuízo a compensar de 350. Agora olha o detalhe, ele não vai ter que pagar mais imposto, ok? Por quê? Porque o prejuízo, no caso aqui, mesmo que ele venda abaixo de 20.000, o prejuízo, ele vai poder compensar com o lucro das operações que ele esteja ali, sendo da mesma modalidade. Nesse caso aqui, ó, é swing trade, a venda de ações, e a venda de opções swing trade. Se eu inverter isso aqui para day trade, aí daria o DAF a pagar. Por quê? Porque eu não posso compensar prejuízo de day trade com swing trade. Então a planilha já vai fazer toda essa compensação para você de forma automática, se você preencher aqui essa bagaça de forma correta. Fechado? E PM de FIIs aqui, que é onde você vai colocar aqui as operações com fundos imobiliários, BDRs e ETFs. Mesma coisa da aba de preço médio de ações. A quantidade, a data, a quantidade, o preço, quando vender aqui a quantidade de venda, e aqui você vai colocar os rendimentos. Vamos colocar aqui, ó, IRDM 11. O cara tinha aqui 100 cotas a R$ 105, beleza? Aí ele recebeu 110, depois mais 115, mais 120, 110 de novo, 115. Bom, ele recebeu aqui R$ 570 de rendimentos recebidos desse fundo imobiliário. Se nós viemos aqui para a aba rendimentos e clicarmos em atualizar, apareceu aqui, ó, IRDM 11, o CNPJ da administradora do fundo imobiliário, o valor total recebido e o histórico, só para copiar e colar na declaração, e a aba, né, que ele vai informar rendimentos isentos não tributáveis no código 26, beleza? Então tá tudo aqui mastigado. Nós viemos aqui para a aba carteira, clicar em atualizar, veja, ó, grupo 7, código 03 e IRDM 11, tranquilo? IRDM 11, então tem aqui o CNPJ da empresa e o histórico só para copiar e colar na declaração de imposto de renda. Então veja que preenche essa bagaça, vai ficar bem simples para você fazer a declaração de imposto de renda, fechado? Então, pessoal, de antemão, assim, de visão geral panorâmica, essa é a nossa planilha OSSI 3.0 que vai facilitar aí as suas apurações e a sua declaração de imposto de renda. Tranquilo?